Agora eu vou começar o solucionário do livro Aritmética Elementar. Esse livro, dentro de cada capítulo, tem duas questões número 1, duas questões número 2 e assim por diante. Primeiro tem um conjunto de questões de concursos militares, que começa de 1 até, nesse caso aqui do capítulo 1 até 18. E depois tem um conjunto de questões diversas, que começa do 1 novamente. Então, para saber de qual eu estou falando, ou olha no título do vídeo, ou na miniatura da imagem do vídeo também. Aqui a questão do Colégio Naval de 78, o livro indica que ela foi anulada. Depois eu vou falar sobre isso. Se, ao efetuarmos o produto do número 13 por um número inteiro n de dois algarismos, e, por engano, invertermos a ordem dos algarismos desse número n, então do segundo, o resultado poderá aumentar de. O enunciado é sobre isso daqui. Eu peguei o 12 como um exemplo do número n, apenas para entender o que o enunciado está falando. Então, o que eu quero é efetuar o produto do número 13, aqui, por um número inteiro n de dois algarismos, no caso 12. Então, 13 vezes 12, 156. É o que eu quero. Mas, por engano, inverti a ordem dos algarismos desse número n. Então, eu fiz o produto 13 vezes 21 e deu 273. Para eu saber o quanto aumentou após esse engano, eu faço a subtração entre esses dois. Então, 273 menos 156 igual a 117. Então, nesse caso, o aumento foi de 117. Mas eu preciso saber isso para algum número que está aqui nas alternativas. Então, eu começo escrevendo o número n, que ele é igual a b. Aqui não é um produto de a vezes b, é apenas a notação dos algarismos em justa posição. Isso daqui vai ser igual a vezes 10 elevado a 1 mais b vezes 10 elevado a 0, em base 10. Então, agora eu pego o 13 e multiplico por esse número aqui. Então vai ser 13 vezes BA, porque aqui aconteceu o engano e foi invertida a ordem. 13 vezes BA menos 13 vezes AB. Aqui é o número correto. Então, isso que eu faço aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, peguei o número invertido, que aumenta, e subtraí do número que deveria ser. Assim eu vou calcular quanto de aumento poderá ter. E eu já sei que vai ser um aumento, então eu não vou pegar, no caso, um número n em que, considerando esse AB, o A seja maior que B. Quer dizer, aqui nesse caso, 1 é menor do que 2. Tem que ser assim, porque quando eu fizer a inversão, vai ser um número maior aqui. Se eu começasse com o número 21, quando eu invertesse daria 12. Então não teria um aumento, né? Então, obrigatoriamente, o A tem que ser menor do que B. Agora que eu só faço esse desenvolvimento, né? Então eu vou trocar o BA por 10B mais A. B vezes 10 elevado a 1 mais A vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, por isso que não apareceu aqui. Menos 13, agora vezes o AB. Tá dessa forma mesmo. Então 10A mais B. Aqui eu faço a distributiva, 130B mais 13A. Aqui, menos 130A menos 13B. Aqui eu vou deixar em evidência o que tem A. Então, 13 menos 130. E o que tem B vai ficar 130 menos 13. Isso daqui dá menos 117 vezes A. E esse daqui dá 117 positivo vezes B. Deixando 117 em evidência, eu escrevo dessa forma, que essa diferença vai ser igual a 117 vezes B menos A. Isso daqui nos diz que o resultado pode aumentar apenas em múltiplos de 117. Então, agora que eu já sei que o A é menor do que B, até porque aqui vai ter que dar positivo, né, para ser um aumento, A menor do que B, eu tenho algumas colocações aqui. Por exemplo, B menos A pode ser um aumento pequeno. Nesse caso,
o algarismo B e o algarismo A devem ser algarismos consecutivos. Então, se eu pegar o exemplo de 2 menos 1, dá 1. A diferença entre eles é 1. Então, vai ser 1 vezes 117, que na verdade foi o que fizemos aqui como exemplo. Realmente, se o B for 2, aqui está o B, e o A for 1, aqui está o a diferença vai ser de 117, porque vai ser 1 aqui vezes 117. E a maior diferença possível é se for o número 91. Então, se aqui for 19, quando eu inverter, eu vou ter aqui o número 91, e agora sim eu vou ter a maior diferença possível vezes o 117, que eu só vou ter múltiplos de 117 como esse possível aumento. Então agora eu posso testar todos esses. Por exemplo, 117 vezes 1 dá 117, mas 117 não tem nas opções. Então não vai ser essa a resposta. 117 vezes 2, 234. 234 tem. Então, gabarito letra E. Poderia ter outras que também desse certo. Então aqui são 8 resultados possíveis. 117 vezes 3 dá 351. Já não tem mais uma alternativa maior do que 351. Então, realmente, só tem uma resposta, que é 234. Nesse caso, os algarismos não dá para saber exatamente qual é, mas dá para saber que a diferença entre eles é igual a 2. Então poderia ser, por exemplo, 13 e 31. 13 que foi trocado para 31. A diferença entre eles é igual a 2. Agora eu vou falar por que a questão foi anulada, né? Ou especular, né? Eu procurei muito na internet e não encontrei o motivo oficial da anulação dessa questão. Eu também pensei muito na parte matemática e não consegui encontrar um bom argumento para anular essa questão. Para mim ela está bem formulada. Uma coisa que poderia dar um problema é esse aumentar de. Parece que essa estrutura é aumentar de para. Se for isso, até poderia ser um possível argumento, mas a segunda questão também tem essa estrutura aqui, uma coisa parecida com essa. É o comum do Colégio Naval. Inclusive, a segunda questão é de outro ano, futuro. Então, eles não pararam de usar essa estrutura. Eu acho que não foi por isso. Talvez a única coisa que eu vejo que pode ter acontecido é que, na época, como era em máquina de escrever e mimeografado, pode ter sido um erro, uma falha de impressão aqui, ficou muito apagado algum desses números para algumas pessoas. Aí a banca decidiu anular a questão. Pode ter sido algo assim. Mas então, resumindo, o que a gente faz? Monta essa estrutura aqui, trabalha com ela até descobrir que é um múltiplo de 117, vê os casos possíveis aqui, o maior e o menor, escreve eles e vê qual deles corresponde à alternativa.